Muito bem. Depois que a pessoa ela crê de fato e ela é batizada pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que ela creu e recebeu o Espírito Santo, tem um grupo no meio evangélico que diz que você pode sim, lá no meio do caminho, cair da graça e virar desgraça. Tá? E tem outro grupo que diz que uma vez salvo, salvo, não tem volta. Tá? Então, diante disso, nós vamos ver o que a palavra apresenta, se um lado ou outro. Qual lado que realmente está enquadrado na palavra de Deus. Tá? Eu já vou adiantando que eu creio que uma vez salvo, salvo, porque a palavra de Deus, como vou hoje ensinar, evidencia que a coisa é dessa maneira. Por quê? Porque um ser humano caído, por si só, jamais ele vai ter condições naturais de perseverar nos caminhos de Deus. Não consegue. É aquilo que eu vivo dizendo. A salvação ela foi programada por Deus, foi também realizada por Deus, e o permanecer na salvação também não depende de nós, depende de Deus. A salvação não tem nada a ver conosco. A salvação foi um ato de misericórdia de Deus sobre a vida do ser humano caído. Deus poderia nos deixar por conta e daria no que daria. Mas mesmo assim, como nós já vimos, em vez de mandar justiça, mandou a misericórdia através desse plano maravilhoso de resgate que ele mandou a nós. Né? Tanto é que Romanos 5,8 diz que ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós vamos ver hoje que uma pessoa que creu de fato, foi gerada no Espírito, dentro da perspectiva daquilo que a palavra de Deus coloca, ela, uma vez salva, salva, não tem volta. É isso que nós vamos ver hoje. Tá? E eu não vou me furtar aos versículos que aqueles que creem ao contrário usam para dizer que você perde. Eu não preciso fugir desses textos. Eu vou estar também entrando no detalhe desses textos. Então nós vamos ver os textos que nos dão segurança de salvação, que a palavra de Deus nos apresenta de uma maneira bem ampla. Ok? Então vamos para o primeiro. Está em João, Evangelho, e texto mais inspirado do que esse, impossível, porque foi Jesus que proclamou isso aqui. João 5, 24. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando Jesus, ele sempre enfatiza em verdade, ele está chamando a atenção, dizendo assim, ó, presta atenção, que eu estou declarando uma grande verdade. E a verdade é a seguinte, primeiro passo, ouvir a palavra de Deus. Tá? Segundo passo, se a pessoa crê, aqui está dizendo, tem a vida eterna. O verbo ter, que nós temos que considerar a conjugação dele, está no presente contínuo. Quer dizer, não é que terá, quem sabe, um dia. Tem. A partir do momento que a pessoa crê, Jesus está dizendo, não é o pastor, tem a vida eterna. Agora, olha só que interessante, ele fala assim, não entra em juízo. Que juízo é esse? O juízo final. Esse juízo final, ele só vai estar em cima daquele que não creu. Porque a lei está condenando. Se a pessoa não faz nada para resolver o problema do efeito condenatório da lei, ela continua condenada. Se ela morre com essa perspectiva, ela não tem mais esperança para ela, como nós já vimos em estudos anteriores. Tá? Por quê? Porque a fé é firme convicção de fatos que não se veem. A pessoa morre e passa a ver, não tem mais como exercer fé. E está condenada eternamente. Por isso que é um grande perigo viver nessa vida sem um posicionamento real ao lado de Cristo. Porque quando você se posiciona, segundo o que Jesus mesmo nesse texto está dizendo, você é declarada justa aos olhos dele, embora ainda seja imperfeita. Você é declarada justa aos olhos dele. Tá? Então, e está livre do juízo. Por quê? Porque foi justificada pelo que ele fez. Porque a única obra que salva é a obra que ele realizou na cruz do Calvário. Quando você crê nessa obra, você é declarada justa aos olhos dele. Tá? Não entra em juízo, quer dizer, está livre daquele juízo do efeito condenatório da lei. Juízo só vai estar diante do juízo de Deus quem não creu
ao longo da história humana. Quem creu está aqui, não entra em juízo, está livre de julgamento. E aí ele vai fazer, passado da morte, que morte? Condenatória da lei, o que eu estou dizendo aqui, para a vida eterna nele. Vamos para 6,37. Ele dizendo aqui, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele está dizendo assim, aquele que vem a mim, não existe maneira dele ser lançado fora. Porque olhando nessa perspectiva anterior, não tem como. Porque é aquela história, Deus não arromba a porta, como o diabo faz. O diabo, sem a pessoa dar licença, ele vai lá e possui. Por isso a palavra possessão. E quando ele se manifesta na vida da pessoa, faz a pessoa fazer o que ele quer. Então, possessão. Agora, o Espírito Santo de Deus, não. Ele bate. Se você abre, foi você que abriu. Foi você que deu essa liberdade. Por isso que é necessária essa liberdade, a questão do livre-arbítrio. Ele entra. E uma vez que ele entra, ele, por nos amar, ele sabe que nós não temos condições por nós mesmos de seguir em frente. Então, ele misericordiosamente não abre mais mão de nós. Por isso que eu estou aqui até hoje. Porque se não fosse assim, eu jamais também estaria aqui. Está aqui. Não existe. Por que não existe maneira? Porque passa a não depender mais de nós. Depende dele em nós. Quando depende dele em nós, então não tem erro. Só tem acerto. Não que eu vou viver uma vida perfeita, mas ele, embora eu não vivendo uma vida perfeita, ele não vai abrir mão mais de mim. Então, o meu rumo já está definido. Vê que coisa abençoada? Essa é a grande novidade do Evangelho, do verdadeiro. Porque o permanecer no Evangelho também não depende de nós. E graças a Deus que não depende de nós. Depende dele em nós. Vamos em frente. Vamos pegar agora 10. Esse aqui também é muito bom, esse texto. 10 a partir do 26. E Jesus falando, não tem coisa melhor, né? Ele está falando isso aqui para os fariseus, no contexto aqui, são os fariseus que sempre estavam lá com perguntas estranhas, né? E com atitudes estranhas. Então ele fala para eles, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer, só vai seguir quem se tornou ovelha, quem nasceu de novo. Por quê? Porque tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que nos constrange a segui-lo. Tá? Nada depende de nós. Nada. Tá? Aí, olha só de novo aqui, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Quer dizer, o verbo dar está na mesma conjugação do verbo ter do texto anterior. Quer dizer, presente contínuo, não é que dará quem sabe, dou a vida eterna. Aí vem uma colocação que eu já peguei uma pessoa aqui em Jacutinga que crê diferente, né? E eu fiz ele me responder o que ele não cria, com esse texto aqui, tá? Jamais perecerão. Aí eu perguntei para essa pessoa que não cria dessa maneira, eu falei, o que é jamais? A resposta de todo mundo quando você pergunta o que é jamais é nunca. Eu falei, peraí, se é nunca, como é que você diz que perde? A salvação. Ele mesmo me respondeu, é nunca. Porque não tem outra resposta para nós darmos diante dessa colocação de Jesus. Né? Aí ele fala assim, aí ele vai mais fundo ainda, fala, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ora as bolas. Aqui está dizendo, ninguém presta atenção nisso, que quando você está lá nas mãos dele, porque creu, ele está dizendo que quando alguém está nas mãos dele, aquele que controla o universo inteiro, diz que ninguém pode arrebatar você de lá. Aí ninguém para imaginar, quando ele fala ninguém, nem você. É que não quero mais discutir, não vou mais.
Fez porque não creu. Porque se tivesse crido, não conseguiria. Porque quando a pessoa realmente crê, tem o Espírito Santo de Deus, o viver na prática do pecado não tem mais condições, porque viver na prática do pecado é muito mais difícil, porque a consciência que o Espírito Santo nos traz de rejeição do pecado é muito mais forte do que viver fora dele. Aqui esse texto, para mim, é impressionante. Ninguém as arrebatará da minha mão. E nem quem, até você que está lá. Deu para entender? Então, não tem como. Agora, vamos para João ainda 14. O bom é que tudo isso aqui que eu estou lendo para você foi Jesus que falou. Isso nos dá uma consciência plena de que quem falou isso aqui sabia o que estava falando. Olha só, 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Aí ele vai explicar que Consolador é esse. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então ele está dizendo aqui que uma vez que você crê, você recebe o Espírito Santo, o Consolador, para estar para sempre. Esse é o texto que diz que uma vez dado, não mais retirado. Tá? E ele explica bem quem que está lá, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Como é que perde? Ok? Isso Jesus. Agora vamos ver o apóstolo Paulo. Se ele fala a mesma coisa. Tá? Vamos para Romanos agora. 8. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele enfatiza tanto a coisa aqui que tem um pleonasmo aqui. O que é pleonasmo no português? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Isso é pleonasmo. É chover no molhado, né? Então ele fala assim, agora pois já, agora é já. Ele enfatiza, agora pois já. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quer dizer, aqueles que creram e têm o Espírito Santo. Não tem condenação. O diabo pode chegar diante de Deus e nos acusar. E ele faz, segundo a palavra, isso de dia e de noite. Só que ele chega lá, acusa, ele tem apenas o trabalho de ir lá e acusar. Olha lá, fulano lá. Eu falo, mas fulano está coberto pelo meu sangue. Acabou. Está justificado. Não tem mais. Não é que eu sou bom. O Deus que é bom, que toma a minha vida e me faz andar de maneira diferente. Nada vem de nós. Nada. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Aqui em Romanos 8 mesmo, a partir do verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero apenas dar uma nota nesse versículo aqui, porque ele tem sido muito visto de maneira errada no meio chamado evangélico. Tá? Muita gente, olhando para esse versículo aqui, usa esse versículo mais como um amuleto, um pé de coelho, né? Do que com a realidade do que ele está dizendo aqui. A pessoa diz que é filha de Deus e às vezes não nasceu de novo, né? Então o que acontece? Ela não tem prazer na lei do Senhor. É aquilo que eu estava falando. E ela não tendo prazer, ela vai ter prazer naquilo que ela quer fazer. Ela está mandando na vida dela ainda. Por isso que eu falei, se ele não for Senhor, ele não vai ser Salvador. Ele precisa ser Senhor, aquilo que nós vimos no estudo anterior. Tá? Então, uma vez Senhor, aí sim Salvador. Por quê? Porque aí ele vai te constranger a fazer o que ele quer. Mas como você diz que é, mas não é, você vai fazer o que você quer. Aí você está com a cara lá no chão. Aí você diz, mas isso está acontecendo porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você está entendendo? É permissão de Deus. Me engana que eu gosto. Agora, vamos olhar para o versículo, você vai ver como é que muda de figura. Para nós vermos como o versículo, o que ele está na verdade dizendo. Olha só.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos fazer uma perguntinha aqui para o texto. Quem são os que amam a Deus? Jesus responde, e no Evangelho de João mesmo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, quem são os que amam a Deus? São aqueles que vivem segundo o padrão da palavra dele. Aí tudo vai concorrer para o bem. Aí sim não é pé de coelho. Aí está dentro da perspectiva. Ah, mas porque ele é bom e ele vai fazer bom? Não, porque o Espírito Santo que está nele o capacita e o constrange a querer o querer de Deus para a sua vida sempre. Ele é o homem feliz do Salmo 1. Tudo quanto fizer será bem sucedido, mas bem sucedido na perspectiva de Deus, não do homem. Então vamos em frente agora. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, quer dizer, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Você vê que o verbo aqui está tudo no passado. Justificou, glorificou, predestinou. Quer dizer, já está, não tem mais volta. Tá? Então, ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí, esse texto, essa continuação que eu vou ler aqui está dentro do devido contexto. Não adianta fazer que nem muita gente faz, colocar isso aqui no carro, lá não vai resolver nada. Tá? Se Deus é por nós, tá entendendo? Agora sim, ele está dentro do devido contexto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí sim. Por que se Deus é? Porque você é filho dele. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, quer dizer, de graça, com ele, Cristo, todas as coisas? Agora, olha só, o que eu estava falando agora há pouco para você. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Olha como é que bate, você está entendendo? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Porque quando você não está firmada em Cristo, não nasceu de novo, qualquer convulsionamento na sua vida, você cai fora. Porque você não tem a raiz, não tem a base. Agora, nada vai poder, tribulação não vai te livrar de Cristo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, quer dizer, é a história da igreja ao longo dos séculos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele fala assim, aí está dentro do contexto também, tá? Isso aqui é usado errado. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nós... Você é um vencedor, não é assim? Mas você é um vencedor se você estiver em Cristo. Aí sim, você vai passar por tudo isso aqui e vai perseverar. Aí você vai ser um vencedor porque você persevera. Não é do jeito que eles fazem a aplicação lá, não. Tudo que eu estou falando para você já deve ter ouvido de forma errada. Aí a coisa fecha aqui, né? Ele fala assim, porque eu estou bem certo. Ele não é certo. Ele estava muito certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, quer dizer, anjos caídos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pergunto-lhe eu, o que pode nos separar do amor de Deus? Olha, já faz anos que eu dou esse estudo. E eu faço questão de chegar nesse fim desse versículo, desse texto, melhor dizendo, e fazer essa pergunta. A resposta é automática, que nem no jamais lá. Tá? É automática, nada. O que é nada? Nada. Ah, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo, não é assim? Você perdeu a salvação. É a maneira de prender você por medo. Eu sempre digo que o evangelho verdadeiro
ele tem que ser na base da espontaneidade. Porque quando Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou. Então a nossa resposta tem que ser no mesmo nível. Ok? Então vamos ainda continuando Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1. Esse texto aqui para mim, ele é mais completo do que aquele de João 5:24. 1, 13 e 14. Diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Quer dizer, olha de novo aqui. O primeiro passo é ouvir, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Você desenvolve fé. Aí o que você faz? Segundo passo, tendo nele também crido. Consequência, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quer dizer, você recebe o Espírito Santo. O qual, quer dizer, contextualmente, Espírito, é o penhor, quer dizer, a garantia da nossa herança, a herança eterna, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quer dizer, nós nos tornamos propriedade dele. E quem vai mexer na propriedade dele? Ele usa 2 exemplos aqui que eu gostaria de enfatizar. Tá? Selo. Tá? Vamos dizer que você tem uma amiga em São Paulo, Gisele. Tá? Esse exemplo não dá mais por causa do Zap hoje, mas vamos lá. Né? Na minha época, eu quando namorava minha esposa, a gente era a base da carta. Né? Hoje vocês são abençoados com o Zap. Então, mas você vai lá e escreve uma carta para sua amiga lá de São Paulo. Você coloca aquela carta dentro do envelope, vai até o correio e ali o selo. Né? Esse selo que é colocado ali, que você pagou por ele, é a garantia. É a garantia de que essa carta, esse envelope, vai passar pelos vários trâmites no correio até chegar às mãos da Gisele. E só quem tem autoridade para abrir aquela carta, a Gisele é quem foi endereçado. Aqui está dizendo que nós somos selados. Selados diretamente para Cristo. Ele só tem o direito de abrir. Isso implica que nós vamos passar pelos vários trâmites aqui nesse mundo, dessa vida, e forçosamente nós vamos chegar às mãos dele. Porque quem cuida da sua propriedade sabe como cuidar. Você está selado. Você foi selado e endereçado. Se no correio que a coisa é imperfeita a carta chega, imagine no controle dos céus. Aí que melhorou mais ainda. Agora, o outro exemplo que ele usa aqui, penhor. Por exemplo, você tem uma joia, está precisando de grana, mas você não tem. Aí você pega aquela joia, vai na casa de penhora, ele dá um valor, classifica a sua joia lá, tira o porcentagem dele, né, que você vai cobrar o jurinho dele, te dá o dinheiro e te dá um tempo para você vir resgatar a joia. Mas aí você vai com dinheiro para resgatar o valor completo da joia. Você pegou 10% a menos e vai lá e vai com a parte inteira. É assim que funciona. Você está pegando o dinheiro, ele está te emprestando para ter aqueles juros em cima de você. E se você não for lá resgatar, ele fica com a joia. Deu para entender? É um alto negócio. Para quem tem dinheiro, né? Ou a joia é a garantia que se você não for lá pegar, ele não vai ter prejuízo. Então você chega lá para resgatar. Se ele tiver a joia, você resgata. Se não tiver, não resgata. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja, se você tem a joia, você é resgatado. Se você não tem, não é. Ok? Então, aqui diz claramente que uma vez salvo, salvo. Não tem como fugir dessa realidade. E eu não tenho outros versículos, eu estou usando aqueles que mais usa. Muito bem, então, olhando desse ponto de vista, Jesus não morreu, como muitos acham, só pelos nossos pecados passados. Porque se ele tivesse morrido só pelos nossos pecados passados, a única maneira de eu ser salvo se for só pelos pecados passados, eu acabei de entregar minha vida, fui batizado pelo Espírito Santo,
dou um revólver para você e falou, atire em mim, porque eu não vou pecar mais. Então, quando Jesus fala, morreu por todos os nossos pecados, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados, está se referindo aos passados, presentes e os futuros, aqueles que eu ainda não cometi. Estão todos debaixo do pagamento que Cristo fez na cruz do Calvário. Deu para entender? Por isso que nós temos a possibilidade de ser salvos. Porque se não fosse assim, ninguém seria. Pregar a perda de salvação, como muitos fazem, você vê que não tem base bíblica. Por que não tem base bíblica, pastor? Simples. Quando você prega a perda de salvação, você está pregando salvação por obras humanas. E obras humanas, nós já vimos nas Escrituras, que são como trapo de imundícia. Eu já expliquei o que é trapo de imundícia. Só serve para jogar fora. Por melhores que elas sejam. Então, como assim, pastor? Pregar perda de salvação é pregar por obras humanas? Simples. Vamos dizer que você é minha filha. Tá? Eu te amo. Eu te dou um relógio muito valioso, de ouro. Você fica muito contente, que presentaço, né? Que legal, tal. Muito obrigado, pai. Só que, você sendo minha filha, você não é perfeita. E mais dia, menos dia, você vai falhar. E você falha, eu vou lá e eu pego, dá o relógio de novo para mim. Você não merece. Tá? Aí você se esforça, obra humana, você se esforçando como se fosse possível, você melhora, né? Eu falo, você está merecendo um relógio novo, toma o relógio. Justamente porque, você está entendendo? É uma roleta russa. Põe na bala lá, gira e pá, a hora, puf, já era. Quer dizer, daqui 3 dias eu estou salva. Daqui 2 dias eu não estou. Daqui 4... Que salvação imperfeita é essa? Deus é de fazer coisa imperfeita pelo meio do caminho? Jamais. E depende do que você faz ou deixa de fazer. Não é o que Cristo fez. Deu para entender? Impossível. Impossível. Esse tipo de... Você vê que pregação, perda e salvação significa obra humana. E a Bíblia diz em Efésios 2, 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, é óbvio, o pessoal para aqui, né? Tem a continuidade, versículo 10 do capítulo 8 lá de Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, é aquilo que eu vivo dizendo. Você não é salvo porque você praticou boas obras. Você pratica boas obras porque você é salvo. É o contrário, é o que está dizendo o texto aqui. As boas obras nas nossas vidas são consequência de eu ter o Espírito Santo, de eu ter sido nascido de novo. Você vê como é que encaixa? Agora, vamos ver se você entendeu mesmo. Vou fazer um teste. Vou falar para quem está ouvindo aqui, né, na internet. Vamos dizer, você creu, você foi batizada no Espírito Santo e sua vida cristã já está bem avançada, tal. Você já está lá com mais de 50, né? Um dia lá você está fazendo sua hora devocional com Deus. Está lá lendo a Bíblia, né? Fazendo tudo aparentemente correto. E aí vem, naquele momento, um pensamento terrível de pecado na sua cabeça. E calha, naquela hora, Jesus vir buscar a sua igreja. Pergunta, sobe ou não sobe? Se creu, sobe. Porque ele morreu por todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, inclusive aquele que você cometeu ali. Agora, quando o Espírito Santo nos conscientiza, é mais da nossa parte para com Deus do que Deus para conosco. Deu para entender? Nem é da parte dele para conosco, é da nossa parte para com ele, nossa comunhão com ele. Mas essa é a resposta, sobe. Por quê? Porque não depende de nós, depende dele. Ele morreu pelos todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Porque se não fosse assim, quem seria salvo? Ninguém seria salvo. Aí quando a Bíblia fala as coisas antigas já passaram, é na maneira errada de agir, de fazer. Você vai ter uma nova vida, vai andar em novidade de vida. Mas porque você se tornou boa? Não, porque o Espírito Santo que é bom está na sua vida.
Ele vai te levar a toda a verdade, ele vai te fazer lembrar de tudo que você tem aprendido, ele vai te dar a capacidade de falar quando necessário. Né? Isso está tudo na Bíblia, Jesus orientou assim. Tudo vem dele e tudo volta para ele. Quer dizer, nós passamos a viver uma vida de total dependência dele. Tá? Agora, depois que nós vimos todos esses versículos, que dão a entender segurança de salvação, que eu creio que é assim que é, porque isso demonstra que a salvação ela veio totalmente dos céus. Tá? Agora, aqueles que pregam perda de salvação usam esses versículos, que eu não vou me furtar a eles, eu vou considerá-los também e vou mostrar aquilo que foi a minha tese lá do início do estudo, que a Bíblia, quando dentro dos devidos contextos, ela não entra em contradição, ela só entra em contradição quando a interpretação é errada. Tá? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, você que crê aí que não se perde salvação, abriu lá em 2 Pedro, abra lá, 2 Pedro 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar, quer dizer, envolver de novo, e são vencidos, tornou-se seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que de certo adágio, quer dizer, dito popular verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então a pessoa chegou para mim e falou, como é que você me explica desse versículo aqui? Eu falei, vamos ver o que vem antes. Não, quero ver o que está aqui. Falei, não, você pegou o bonde andando. Vamos ver o que está aqui. Não. Aí eu falei, peraí, você não quer saber da verdade. Então, se você não quer saber da verdade, não temos que conversar. Tá? Então é aquela história, texto fora de contexto é pretexto. A Bíblia ela tem textos autônomos. O que são textos autônomos? É quando começa um assunto até terminá-lo, termina aquele assunto, às vezes começa outro. Então você tem que considerar quando ele começou e quando ele terminou. Então esse assunto aqui, começou no capítulo 2, verso 1. Né? Ele diz assim, assim como no meio do povo. Quando ele fala no meio do povo, ele está se referindo ao povo de Israel. Surgiram falsos profetas, e surgiram bastante. Tá? Assim também haverá entre vós, no caso igreja, falsos mestres, os quais falsos mestres introduzirão dissimuladamente, quer dizer, por baixo do pano, heresias, quer dizer, falsas doutrinas destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E é o que tem acontecido. Tá? É o que tem acontecido. Também movidos por avareza, quer dizer, muquiranagem, tá? Farão comércio de vós com palavras falsas, fictícias. É o que tem acontecido. Eles vendem de tudo. É vassoura ungida, é óleo ungido, é água ungida, movidos farão comércio. Eles usam a palavra para comercializar. E coisa. O diabo sabe que a pessoa gosta de coisa que apalpa. É do apalpável. Né? Tem que ver para crer, é o Tomé da vida. Né? E aí o diabo deita e rola e expolia, né, o povo. Para eles, o juízo, esse juízo aqui é aquele juízo lá, que está livre quem creu. Lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo aí de novo. Tá? Esse juízo é perigoso. Tá? Então, aquilo que eu sempre falo, que tem alguns anjos que devem ter feito alguma coisa muito má lá atrás, que Deus não permitiu nem que estivesse aqui. Já foram lançados diretamente no inferno. Justamente. Nem toda a terça parte que está aqui. Então, eles foram lançados no inferno, estão lá junto com muita gente que está lá. E estão esperando o quê? O juízo. Tá? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra,
ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos vêm a viver impiamente, e livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Quer dizer, está aqui. Né? Deus destruiu o mundo de Noé por estar naquela situação terrível, e Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo, que tanta gente está defendendo aí. Mas eu vou continuar dizendo, a palavra de Deus, quando eu falo a palavra de Deus, ninguém pode me processar, porque não sou eu. A palavra de Deus está dizendo, né, que é pecado. Tá? Você quer viver assim, viva, tudo bem, mas saiba que é pecado. Né? Tanto é pecado que Deus fritou, literalmente, 2 cidades por causa desse tipo de prática. Tá? E ele fala assim, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo, olha de novo, os injustos para o dia do juízo. Por isso que você livrar desse juízo aqui, você tem que crer. Está vendo como é que bate? É o que Jesus falou lá, não entra em juízo, tá? Especialmente aqueles que, seguindo a carne, tá, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, quer dizer, sexualidade desenfreada, em pleno dia quais nódulos, quer dizer, manchas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Quer dizer, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Você vê, eles estão lá aprontando, como está falando aqui, e vêm aos cultos. Tá? Quer dizer, um pé na igreja, outro no mundo. Tá claro, não está claro? Está falando de gente salva aqui? Não chega nem perto. Jamais. Tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando, quer dizer, envolvendo almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Aquele fato lá da velha aliança, né? No caso Balaão, que a mula falou com ele. Né? Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas, quer dizer, orgulhosas de vaidade, envolvem com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir, luciando no erro. Quer dizer, é o fariseu que não entra nem deixa o outro entrar, porque ele fala uma coisa, vive outra, fala assim, eu não vou querer isso aí para mim não, não é assim? Quer dizer, aqueles que querem arrumar desculpa, né, vão arrumar desculpa em cima, é burrice também, né, muita burrice. Agora, ele fala assim, prometendo-lhes liberdade, aí nós entramos no texto que nós lemos, aí está dentro do contexto, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Quer dizer, eles estão pregando uma libertação que eles não têm, eles são escravos. Eles não são libertos. Eles falam de uma libertação que não é a vida deles, não é a prática. Não, é brincadeira, né? É dizer, faz o que eu faço, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O que leva a crer que eles têm aquilo lá como meio de vida. Não um coração realmente quebrado diante de Deus, chamado por Deus, comissionado por Deus, para pregar a palavra de Deus como ela é e viver como ela é. Né? Então você vê que não bate. Então, prometendo-nos liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado
das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Cristo Jesus, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É aquela velha máxima, aquele que é muito dado, muito será cobrado. Está aqui, tá? Aí, Rafaela, com eles aconteceu o que diz certo adágio, quer dizer, dito popular. O cão voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada voltou a revolver-se na lamaçal. Uma vez eu vi um cão fazer isso. Brincadeira, eu fiquei um mês toda vez que eu lembrava do fato, vinha, tá? Então eu vou chamar esse aqui de porco lavado, tá? Você pega uma leitoinha, dá um banho nela, joga um talquinho, coloca uma fitinha cor-de-rosa e deixa ela dentro da sua casa. Enquanto ela estiver aqui dentro da sua casa, belezinha, cheirinho de talco, papapá. Um dia você esquece a porta aberta. Ela vai parar onde? Na lama. Porque é a natureza dela, não adianta forçar a natureza. Tem gente querendo forçar a natureza. É aquilo que nós estávamos conversando lá atrás. Se não é nascido de novo, não tem como. Difícil não? Aí nós vamos para um outro texto que é clássico, né? Esse aqui não depende nem do contexto, eu não posso nem usar o contexto, tá? Hebreus 6, 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, quer dizer, a vergonha, tá? Então, qual é a colocação deles aqui? Espera aí, como é que eles não eram salvos? Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, como é que eles não salvos? E caíram. Então, aí que está a questão, é aquela pergunta que eu vou falar para o pessoal da internet. Participar é a mesma coisa que ter? Não. Eles participaram, mas não tiveram, não foram nascidos de novo. Não creram. Então, esse aqui eu chamo do pato, tá? O que é o pato? O pato, segundo me informaram, né, eu estou vendendo o que comprei, né? Diz que quando ele entra na lagoa aqui, do jeito que ele entra aqui, ele sai do outro lado, seco. Porque a pena tem um óleo que não deixa molhar, tá? Então, a pessoa vem, participa dos cultos, né? Está aqui, mas nada penetra. Vê manifestações de Deus, ações do Espírito Santo, uma mensagem abençoada, mas nada penetra. Tem uma carapaça lá que não assimila. Tá? Aí um dia não é a realidade deles. Eles estão forçando a amizade, né, deles mesmos, e mais dia menos dia vai cair fora, né? Então, nós temos aqui um texto que também explica, né, que no caso é 1 Coríntios 10, se referindo lá ao povo de Israel, quando estava escravo no Egito, e Deus mandou Moisés para libertá-los de lá. Vamos lá para 1 Coríntios 10. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Quer dizer, Cristo já estava lá, tá? Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não os façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Então, aqueles hebreus lá, se fosse por ver,
todos seriam salvos. Mais ver do que eles viram, impossível. Antes de sair do Egito, aqueles 10 pragas. Tudo que Moisés falou que acontecia diante dos olhos deles e de todos os egípcios. Justamente, entraram pelo mar, aquele mar, já pensou que visão maravilhosa que eles tiveram, o poder de Deus se manifestando, as ações do Espírito Santo de Deus agindo ali, e eles atravessaram o mar a pé enxuto, veio lá o exército de Faraó, que eles estavam retendo lá, entraram, Deus travou as rodas daquelas bigas, carruagem de guerra, e quando o último passou por lá de lá, por deserto do Sinai, hoje deserto de Gaza, Deus fechou o mar. Aquele monte, sabe, tremendo da presença de Deus, Monte Sinai, eles fazendo orgia lá embaixo, aqui que acabou de falar. Quer dizer, participaram, viram, presenciaram, mas não creram. Esse tipo de gente. Eu como pastor, já estou escolado de ver isso. Aquela pessoa vem ensinar, eu não estou aqui batendo no peito, mas ensinar como ensino, não tem como a pessoa não entender. Só não entende quem não quer entender. Não quer. Né? A pessoa vem, toma conhecimento, realmente sai até falando, né? Mas não entra no coração. É aquilo que eu falei lá no segundo estudo sobre Eva. Ela tinha conhecimento da palavra? Tinha. Mas só tinha conhecimento. A palavra não marcou a alma dela. Por isso eu venho enfatizando a questão desse novo nascimento, que Jesus falou, sem o qual ninguém verá Deus. Quem não nascer da água, que não é batismo, nós já falamos sobre isso, e do Espírito, jamais entrará no reino dos céus. Né? Então, está aqui. Eu não preciso fugir dos textos que eles usam, porque eu tenho essa tese, a Bíblia só tem uma mensagem, tá? Uma história, porque Deus é Deus, Ele não ia dar várias para ter toda essa confusão aí. Quando você coloca a palavra dentro dos devidos contextos, você vai para lá, vem para cá, é a mesma coisa. Agora, quando você não coloca aí, por isso que tem esses posicionamentos. Uns creem que você uma vez salvo, outros não. Só que você tem que ir pelo caminho que é o correto, que a Bíblia apresenta. E o que nós vimos aqui nesse estudo é muito claro e evidente que uma vez salvo, salvo. Agora, a questão é, creu? Creu de fato? Foi batizado pelo Espírito Santo de Deus? Esta é a questão. Né? Eis a questão. Né? Então, por isso que eu venho enfatizando, sabe? Você creu, você recebeu o Espírito Santo, você tem tudo na vida. Pode até não ir para frente com o seu casamento, mas você tem Jesus. Isso nada, ninguém nesse mundo vai tirar de você. Por isso que, quando minhas filhas nasceram, né? Veio uma depois outra, eu sempre tive esse objetivo de devolvê-las para quem tinha me dado. Porque eu sabia que se eu não tivesse condições de dar uma vida regalada para elas, graças a Deus eu não tiver uma vida regalada, mas tiver uma vida confortável. Né? Mas se eu não tivesse nem condição de dar isso para elas, eu tinha o meu objetivo era instilar Jesus na vida delas. Porque eu sabia que se eu desse Jesus para elas, eu estaria dando tudo. E quem ama procura dar o melhor. Né? Então, eu trabalhei e procurei fazer isso. Por quê? Porque eu vivo dizendo na igreja, né, que a maior prova de amor de um ser humano para com o outro é dar Jesus para ele. Por isso que a gente tem que ser tremendamente grato pelas pessoas que Deus tem usado nas nossas vidas. E às vezes, muitas vezes, tem pessoas que não são gratas, deveriam ser. Tá? E Deus faz questão disso. Olha o caso lá dos 10 leprosos. Ele curou os 10. E só um voltou para agradecer, e era samaritano ainda, nem era judeu. E olha só como é que ele enfatiza isso. Ele perguntou, cadê os outros 9?
Só você que veio? Ele já sabia. Justamente. Por isso que é importante. Eu sempre digo, quem realmente nasceu de novo, forçosamente ele vai ter um coração grato. Sempre ele vai ser grato. Né? As pessoas que Deus usa e é aquela história. Quem que é importante? O importante é Deus, mas ele usa as pessoas. E também são importantes essas pessoas, por quê? Porque essas pessoas foram fiéis ao chamado delas. E se não fosse, como é que seria? Tá? Então é aquilo que diz Paulo, né? Um planta, outro rega e outro colhe. Todos são importantes, né? Para que aquela pessoa tenha um novo nascimento, né? Que é tudo. Né? Então é isso. Biblicamente falando, não tem como fugir a essa realidade. A questão é, creu ou não creu?